Olá, vamos a mais uma videoaula. O assunto de hoje é a correção da lista de exercício, a sexta lista de exercícios sobre geometria analítica. E nós vamos abordar sobre inclinação e coeficiente angular de uma reta. A lista de exercício encontra-se nos comentários dessa videoaula. Bons estudos. Vimos na videoaula que o coeficiente angular ele é dado pela seguinte relação: coordenada y2 do ponto 2 menos a coordenada y1 do ponto 1, dividido pela coordenada x2 do ponto 2 e a coordenada x1 do ponto 1. Ele deu os pontos A e B com as seguintes coordenadas, x e y para A e x e y para B. Então, basta eu simplesmente colocar nessa relação, eu vou ter aqui 2 menos 4, y de B menos y de A, dividido por x de B menos o x de A. Lembrando que ele é negativo, vou colocar entre parênteses. Vou ter aqui menos 2, dividido por 3 mais 1. Então, o coeficiente angular vai me dar menos 2 sobre 4, e esse coeficiente angular vai me dar menos meio simplificando. Ele pede o gráfico, então nós temos aí o plano cartesiano. Vamos localizar os pontos A, na coordenada menos 1 e 4, ali tem um ponto A, e as coordenadas do ponto B, 3 e 2. Temos ali o ponto B, passamos a reta, ali está o gráfico. Então, o coeficiente angular vai ser dado por y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Eu vou ter, então, 3 menos 3, y de B e y de A. Vou ter aqui o x de B, que é menos 2, menos o x de A, que é 4. Terei 0 dividido por menos 6. Isso aqui vai me dar 0. Então, o coeficiente angular deste gráfico é 0, ou seja, ele é constante paralelo ao eixo x. Então, vamos verificar isso. As coordenadas do ponto A, 4 e 3. Coordenadas do ponto B, menos 2 e 3. Passo a reta, ali está o gráfico. Percebe vocês que ele é paralelo ao eixo x. Coordenadas do ponto A e B foram dadas ali. Então, vou substituir na relação do coeficiente angular. Então, eu vou ter y de B menos o y de A, dividido pelo x de B menos o x de A. Isso aqui vai me dar menos 6 dividido por menos 4. Isso aqui vai me dar 6 quartos, fazendo o jogo de sinal. Isso aqui vai me dar 3 meios. Vamos verificar também o gráfico desta função. Então, a representação do ponto A com as suas coordenadas, do ponto B e suas coordenadas, temos ali o gráfico. Observe vocês que ele é ascendente, por isso que o coeficiente angular dele deu positivo. Aqui é um problema que consta da seguinte maneira. Um cientista verificou num experimento que a pressão de uma atmosfera, nesse momento, o volume é dado por 20 centímetros cúbicos. Quando a atmosfera aumenta para 7 atmosferas, o volume cai para 8 centímetros cúbicos. Então, podemos ter um ponto, coordenada x1 e 20 para y, no primeiro ponto, e no segundo ponto, 7, 8. Percebemos que ao aumentar a atmosfera está diminuindo o volume. Vamos observar um pouco como está o gráfico desta função. P1, com a atmosfera 1, volume 20, e P2, atmosfera 7, volume 8. Se eu traçar um gráfico, podemos observar que ele é decrescente. Então, o coeficiente angular desta função ele vai ser negativo. Então, vamos fazê-lo. Então, eu tenho aqui o coeficiente angular, eu vou pegar o y de um ponto, vou pegar 20, menos o y do outro ponto, dividido pelo x do primeiro ponto, menos o x do segundo ponto. Como eu iniciei com este ponto, então todos os valores têm que partir dele primeiro. Então, eu vou ter ali 12 dividido por menos 6. O coeficiente angular me dá menos 2, podemos dizer aqui.
né, centímetros cúbicos por atmosfera. Ou seja, teremos aqui a informação de que a cada uma atmosfera está caindo o volume em 2 centímetros cúbicos. Observa vocês que o sinal negativo aqui é o indício de que esse gráfico é decrescente. O outro problema diz que quando a quantidade X de artigos, né, aumenta de 200 para 300, o custo da produção ele diminui de 100 para 80. Então vamos achar os pontos aqui. Então o primeiro ponto é, eu tenho para 200, né, a produção, o custo está em 100. No segundo ponto, para a produção de 300, eu vou ter ali o custo de 80. Vamos verificar o gráfico aqui, para ver o comportamento desta situação. Tenho ali o ponto 1, 200 e o ponto 2, 380. Então, percebemos também que o coeficiente angular vai dar negativo. Então, vamos construir isso. Então, y de 2, então vou pegar aqui, ó, 80 menos 100, que é o y de 1, dividido por x de 2 menos o x de 1. Então, o coeficiente angular vai me dar menos 20 dividido por 100. Vamos simplificar. Então, eu tenho que o coeficiente angular é menos 1/5. Então, percebe vocês como o gráfico é decrescente, né? Aqui tem o sinal negativo indicando essa situação. Uma cultura biológica deu as seguintes situações. O volume é de 8 centímetros cúbicos, né? A cultura passa para 10 centímetros cúbicos. Isso, obviamente, tem uma outra relação com ele. O que ele está dizendo aqui que é a hora, tá vendo aqui? Aumenta o x, enquanto que em 1 hora passa para 2 horas. Vamos construir aqui os pontos para a gente identificar essas questões. Então, está aqui. Quando eu tenho 1 hora, eu tenho que o volume é de 8 centímetros cúbicos. Quando ele passa para 1 hora depois, ou seja, 2 horas, o volume dessa cultura está em 10 centímetros cúbicos. Vamos analisar também o gráfico para ver o comportamento do coeficiente angular. Eu tenho ali localizando as coordenadas do ponto 1 e agora a localização das coordenadas do ponto 2. Então percebemos vocês que ele é crescente. Então essa cultura cresce, então o seu coeficiente angular tem que ser positivo. Então observando e tirando os dados, então y de 2 menos y de 1 dividido por x de 2 menos x de 1. Aqui vai dar 2 dividido por 1. Então, temos que a cultura é de 2 o quê? De 2 centímetros quadrado por hora. Ou seja, a cada hora está crescendo em 2 centímetros quadrados esta cultura biológica. O exercício 5, ele pede para que a gente interprete o gráfico ali e calcule o coeficiente angular. Então, vamos ver aqui este ponto. Temos um ponto aqui. Este ponto chamado de P1, ele possui a coordenada 0 para x e 4 para y. E o próximo ponto, que está aqui, ó, P2, ele possui coordenada 3 para x e 19 para y. Então, ao calcular o coeficiente angular, nós vamos ter x de 2, desculpe, y de 2 menos y de 1, dividido por x de 2 menos x de 1. Olá! Vamos a mais uma videoaula. O assunto de hoje é a correção da lista de exercício, a sexta lista de exercícios sobre geometria analítica. E nós vamos abordar sobre inclinação e coeficiente angular de uma reta. A lista de exercício encontra-se nos comentários desta videoaula. Bons estudos! Vimos na videoaula que o coeficiente angular ele é dado pela seguinte relação: coordenada y2 do ponto 2 menos a coordenada y1 do ponto 1, dividido pela coordenada x2 do ponto 2 e a coordenada x1 do ponto 1. Então aqui ele deu os pontos A e B com as seguintes coordenadas, x e y para A e x e y para B. Então basta eu simplesmente colocar nessa relação, eu vou ter aqui 2 menos 4, y de B menos y de A, dividido por x
de B menos o x de A. Lembrando que ele é negativo, vou colocar entre parênteses. Vou ter aqui menos 2 dividido por 3 mais 1. Então, o coeficiente angular vai me dar menos 2 sobre 4 e esse coeficiente angular vai me dar menos meio simplificando. Ele pede o gráfico, então nós temos aí o plano cartesiano. Vamos localizar os pontos A, na coordenada menos 1 e 4, ali tem um ponto A, e as coordenadas do ponto B, 3 e 2. Temos ali o ponto B, passamos a reta, ali está o gráfico que ele pede. Próximo, então, o coeficiente angular vai ser dado por y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Eu vou ter, então, 3 menos 3, y de B e y de A. Vou ter aqui o x de B, que é menos 2, menos o x de A, que é 4. Terei 0 dividido por menos 6. Isso aqui vai me dar 0. Então, o coeficiente angular deste gráfico é 0, ou seja, ele é constante paralelo ao eixo x. Então, vamos verificar isso, as coordenadas do ponto A, 4 e 3, coordenadas do ponto B, menos 2 e 3, passo a reta, ali está o gráfico, percebe vocês que ele é paralelo ao eixo x. Próximo, então, coordenadas do ponto A e B foram dadas ali. Então, vou substituir na relação do coeficiente angular. Então, eu vou ter y de B menos o y de A, dividido pelo x de B menos o x de A. Isso aqui vai me dar menos 6 dividido por menos 4. Isso aqui vai me dar 6 quartos, fazendo um jogo de sinal. Isso aqui vai me dar 3 meios. Vamos verificar também o gráfico desta função. Então, a representação do ponto A com as suas coordenadas, do ponto B e suas coordenadas, temos ali o gráfico. Observe vocês que ele é ascendente, por isso que o coeficiente angular dele deu positivo. Aqui é um problema que consta da seguinte maneira. Um cientista verificou num experimento que a pressão de uma atmosfera, nesse momento, o volume é dado por 20 centímetros cúbicos. Quando a atmosfera aumenta para 7 atmosferas, o volume cai para 8 centímetros cúbicos. Então, podemos ter um ponto, coordenada x1 e 20 para y, no primeiro ponto, e no segundo ponto, 7, 8. Bem, percebemos que ao aumentar a atmosfera está diminuindo o volume. Vamos observar um pouco como está o gráfico desta função. Então, está ali o P1, com a atmosfera 1, volume 20, e P2, atmosfera 7, volume 8. Se eu traçar um gráfico, podemos observar que ele é decrescente. Então, o coeficiente angular desta função ele vai ser negativo. Então, vamos fazê-lo. Então, eu tenho aqui o coeficiente angular, eu vou pegar o y de um ponto, vou pegar 20, menos o y do outro ponto, dividido pelo x do primeiro ponto, menos o x do segundo ponto. Como eu iniciei com este ponto, então todos os valores têm que partir dele primeiro. Então, eu vou ter ali 12 dividido por menos 6. O coeficiente angular me dá menos 2, podemos dizer aqui, né, centímetros cúbicos por atmosfera. Ou seja, teremos aqui a informação de que a cada uma atmosfera está caindo o volume em 2 centímetros cúbicos. Observa vocês que o sinal negativo aqui é o indício de que esse gráfico é decrescente. O outro problema diz que quando a quantidade X de artigos aumenta de 200 para 300, o custo da produção ele diminui de 100 para 80. Então, vamos achar os pontos aqui. Então, o primeiro ponto eu tenho para 200
né, a produção, o custo está em 100. No segundo ponto, para a produção de 300, eu vou ter ali o custo de 80. Vamos verificar o gráfico aqui, para ver o comportamento desta situação. Tenho ali o ponto 1, 200 e 100, e o ponto 2, 380. Então, percebemos também que o coeficiente angular vai dar negativo. Então, vamos construir isso. Então, y de 2, então vou pegar aqui, ó, 80 menos 100, que é o y de 1, dividido por x de 2 menos o x de 1. Então, o coeficiente angular vai me dar menos 20 dividido por 100. Vamos simplificar. Então, eu tenho que o coeficiente angular é menos 1/5. Então, percebe vocês como o gráfico é decrescente, né? Aqui tem o sinal negativo indicando essa situação. Exercício 4. Então, uma cultura biológica deu as seguintes situações. Quando o volume é de 8 centímetros cúbicos, né, a cultura passa para 10 centímetros cúbicos. Isso, obviamente, tem uma outra relação com ele. O que ele está dizendo aqui que é a hora, está vendo aqui? Aumenta o x, enquanto que em 1 hora passa para 2 horas. Então, vamos construir aqui os pontos para a gente identificar essas questões. Então, está aqui. Quando eu tenho 1 hora, eu tenho que o volume é de 8 centímetros cúbicos. Quando ele passa para 1 hora depois, ou seja, 2 horas, o volume dessa cultura está em 10 centímetros cúbicos. Vamos analisar também o gráfico para ver o comportamento do coeficiente angular. Eu tenho ali localizando as coordenadas do ponto 1 e agora a localização das coordenadas do ponto 2. Então, percebemos vocês que ele é crescente. Então, essa cultura cresce, então o seu coeficiente angular tem que ser positivo. Então, observando e tirando os dados, então, y de 2 menos y de 1 dividido por x de 2 menos x de 1. Aqui vai dar 2 dividido por 1. Então, temos que a cultura é de 2 o quê? De 2 centímetros quadrado por hora. Ou seja, a cada hora está crescendo em 2 centímetros quadrados esta cultura biológica. O exercício 5, ele pede para que a gente interprete o gráfico ali e calcule o coeficiente angular. Então, vamos ver aqui este ponto. Temos um ponto aqui. Este ponto, chamado de P1, ele possui a coordenada 0 para x e 4 para y. E o próximo ponto, que está aqui, ó, P2, ele possui coordenada 3 para x e 19 para y. Então, ao calcular o coeficiente angular, o y de 2 menos y de 1 dividido por x de 2 menos x de 1. Isso aqui vai me dar 15 dividido por 3. O coeficiente angular é positivo. Vocês podem observar que ele é crescente. Então, por isso, ele deu positivo. Identifica aqui esse ponto, esse primeiro ponto que corta o eixo x. Vou chamar de P1, que ele vale 10 para x e 0 para y. E esse segundo ponto, vou chamar de P2, ele é 0 para x e 10 para y. Calcular o coeficiente angular, como ele é decrescente, ele vai ser negativo. Então, y de 2, 10 menos o y de 1, que é 0, x de 2 menos x de 1. Isso aqui vai me dar 10 dividido por menos 10. O coeficiente angular deu menos 1. Percebe vocês que o gráfico é decrescente, por isso que o coeficiente angular deu negativo. Esses exercícios foram tirados do livro de Giovanni, Matemática Fundamental. Refaçam os exercícios para a fixação melhor do problema e não deixem de assistir a videoaulas. Obrigado. Isso aqui vai me dar 15 dividido por 3. O coeficiente angular é positivo. Vocês podem observar que ele é crescente. Então, por isso, ele deu positivo. A mesma situação, vamos identificar aqui esse ponto, esse primeiro ponto que corta o eixo x. Vou chamar de P1, que ele vale 10 para x e 0 para y. Está aqui. E esse segundo ponto, vou chamar de P2, ele é 0 para x e 10 para y. Calcular o coeficiente angular, como ele é decrescente, ele vai ser negativo.
Então, y de 2, 10 menos o y de 1, que é 0, x de 2 menos x de 1. Isso aqui vai me dar 10 dividido por menos 10. O coeficiente angular deu menos 1. Percebe vocês que o gráfico é decrescente, por isso que o coeficiente angular deu negativo. Esses exercícios foram tirados do livro de Giovanni, Matemática Fundamental. Refaçam os exercícios para a fixação melhor do problema e não deixem de assistir a vídeo. Obrigado.